boa tarde. 24 de agosto de 2021. Estamos aqui no marco das comemorações dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Estamos aqui para ouvir o professor José Bueno Conte. Por favor, professor, a palavra é sua. Então, boa tarde ao Fábio Contel, ao seu nome, né? Ginete. Ginete, e agradeço o convite, né, de que tenha sido eu para fazer esse depoimento. Afinal de contas, é uma distinção também. E eu vou procurar esclarecer o que eu achar que é útil, mas eu acho importante, porque a pós-graduação, na verdade, começou junto com o curso de bacharelado de Geografia, 1934, 35, né? Quando em 34 foi criada a Faculdade de Filosofia. E é importante dizer que nesse momento foi criada a faculdade, porque antes disso não havia nenhum instituto que se dedicasse às humanidades. Havia os institutos que formavam os profissionais, na medicina, direito, engenharia, faculdade de farmácia, agronomia e assim por diante, né? Mas não havia odontologia, cada um no seu respectivo ramo profissional. Mas uma universidade, pela tradição europeia, tem que ter uma unidade que não seja necessariamente para formar profissionais. E essa era a unidade que faltava, que era a faculdade, que depois se criou, ficou sendo a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E qual era o objetivo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras? Ela se integrou para então se formar a universidade, e ela não tinha necessariamente a função de formar profissionais, como as outras. Ela era para cultivar os conhecimentos humanísticos e todo o saber desinteressado. Era para ser cultivado nessa unidade, né? Agora, na verdade, ela tinha uma função profissional que era para formar o professor do ensino médio, que naquela época era o chamado ginásio, né? Isso naquele tempo, né? Depois, hoje é o ensino médio, né? E não havia a escola para formar o professor do ensino básico, que eram as antigas escolas normais, chamados professores primários. Mas não havia para o ensino médio. Então, não, era uma falha. Então, convidava-se um médico para ser professor de ciências, um engenheiro para ser professor de matemática, por aí ia, mas não fazia falta. Então, essa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tinha essa finalidade, de formar também professores de geografia, de história, etc., para atuar, mas com formação de pedagógica boa e capacitado para atuar no ensino. E quais eram essas humanidades? Então, os chamados conhecimentos humanísticos eram a filosofia, a história, a geografia, as ciências sociais e as letras e a literatura. E a esse núcleo mais importante foi agregada a matemática, a física, a química e a biologia. E formou-se, então, nesse momento, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ciências eram essas últimas que eu mencionei. E isso durou durante muito tempo, né? Bom, e o curso de Geografia, ele foi muito acertadamente incluído nessa faculdade, que se formou nesse momento, né? Só que, uma coisa que não sei se vocês devem saber, nesse momento não havia o bacharelado em Geografia, havia o bacharelado em História e Geografia. Vocês sabiam disso, né? Não havia. Só em 1956, eu vou dar a data aqui, é que se separaram os dois diplomas. Isso por quê? Porque isso era da tradição francesa. E a Faculdade de Filosofia, no seu momento original, ela foi baseada no que se chamou de a missão francesa. Eram os professores que vieram de Paris, convidados pelo governo de São Paulo, para serem os primeiros docentes aqui da faculdade que estava sendo criada, né? Então eles trouxeram a tradição francesa. E pela tradição francesa não havia separação da história e da geografia. Ficou um diploma só, isso durou até 1955. Foi uma lei federal de 2.459, de 1955, que separou os dois diplomas
E isso foi regulamentado no ano seguinte por um decreto estadual em 1956. Por coincidência, eu era aluno da graduação nesse momento, sabe? Eu tinha entrado como aluno vestibular, né, para História e Geografia. E aí, então, a universidade diz, bom, vocês que entraram, vocês podem continuar até o final e vão sair com o diploma de História e Geografia. Mas, quem quiser, pode optar só pelo diploma de História ou só pelo diploma de Geografia. Eu, imediatamente, optei pelo diploma de Geografia. Todo mundo me condenou. Ah, você já está aqui, você vai perder o diploma de História, vai até o final, você fica com 2 diplomas. Mas não quero História. A História não quero, eu quero ser formado, eu quero só o bacharelado em Geografia. E nunca me arrependi, nunca, dessa minha decisão. Nunca, né? Agora, essa tradição francesa, eu vou abrir um parênteses agora aqui, para dizer que ela só começou a perder fôlego em 1956, imagina 20 anos depois, né? Quando se realizou no Rio de Janeiro o Congresso Internacional de Geografia. Foi a única vez que se realizou no Brasil um Congresso Internacional de Geografia, a primeira vez no Hemisfério Sul. E aí, eu por acaso era aluno de graduação e compareci ao Congresso como aluno, né, para ver como que era, as coisas aconteciam. E aí vieram professores do mundo todo, os mais importantes países do mundo, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da França, da Bélgica, da Alemanha, da Itália, né? E vieram todos para esse congresso do estado do Rio de Janeiro. E aí, então, a partir daquele momento, todos esses outros autores passaram a fazer parte da nossa bibliografia. Os nossos professores passaram a indicar para nós, que éramos alunos na época, esses autores também. Porque até então eles só indicavam autores franceses. Fundamentalmente só os franceses, né? Então, a abertura se deu nesse momento. No outro lado, a geografia brasileira se projetou no mundo com esse congresso. E principalmente nos estudos relacionados com as baixas latitudes, mundo tropical. Até esse momento já tinham sido feitos diversos, vou dizer que eram as teses que tinham sido feitas da pós-graduação aqui, todas elas tendo como base de pesquisa a natureza tropical. Então, a geografia brasileira passou a se projetar no cenário mundial como um importante centro de estudos do mundo tropical. E até hoje, os mais importantes estudos do mundo tropical saem daqui. O primeiro geógrafo europeu que estudou um mundo tropical foi o Hermann Bain. Mas até então, e a partir daí, até hoje, eles não conhecem bem, eu costumo dizer, eles não sentem o que é o mundo da baixa latitude. É só mesmo o geógrafo brasileiro, né? Fechando esse parênteses, eu diria que no início só existia o curso de geografia, só. Isso a partir de 35, quando ele começou a ser ministrado. Destacou-se em 1939 em Geografia Física e Geografia Humana. Foi nesse momento só que apareceram os 2 ramos. E em 1942, a Geografia do Brasil. E depois, em 1946, então seria criado o Departamento de Geografia, dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Agora, a pós-graduação surgiu junto com o curso de bacharelado, em 1935, e como é que se obtinha naquele tempo a pós-graduação, que durou até a minha época? Fazendo-se uma tese, sob orientação de um professor orientador, e cursando chamadas disciplinas subsidiárias. Isso ninguém nem sabe, mas existiam na época, eram disciplinas que eram ministradas especificamente para quem estava fazendo pós-graduação. Então, o aluno de pós-graduação, ele tinha que fazer a tese e cursar algumas disciplinas subsidiárias indicadas pelo orientador dele. Mas engraçado que não era opcional. Ele poderia, inclusive, não fazer nenhuma disciplina subsidiária, só a tese. Mas era interessante fazer porque melhorava a nota final. Ele tinha uma nota para defesa de tese e tinha outras pelas disciplinas que ele cursava, né?
Então era assim que era organizada a pós-graduação nesse momento inicial, né? A primeira tese defendida, acho que sabem, né, que foi a da professora Maria Conceição Vicente de Carvalho, foi a primeira tese defendida em toda a faculdade. Nem filosofia, nem história, nem letras, não tiveram um doutorado oficializado em 1944. Foi quando surgiu o doutorado da professora Maria da Conceição Vicente de Carvalho na geografia. E ela, qual foi o trabalho dela? Foi Santos e a Geografia Humana do Litoral Paulista. Um trabalho que tinha 206 páginas. Por coincidência, ele está aqui em casa, posso mostrar tudo para vocês. E ele tinha uma quantidade muito grande foi muito forte em trabalho de campo, que se tornaria tradição na geografia, fazer o trabalho de campo, né? E o trabalho dela, que foi o primeiro, já teve... E como é que ela demonstrou isso? Pelas fotografias que ilustram o trabalho. Um número enorme de fotografias, naquele tempo muito preto, né? Que ilustram a fotografia. Ela estudou Santos e a geografia humana toda, as outras cidades também, Ubatuba, Itanhaém, do litoral paulista, né? Como disse, 206 páginas, né? O orientador foi o professor Pierre Monbeig. Mas o professor Pierre Monbeig, ele próprio não era doutor. Não era. Ele veio para o Brasil com 27 anos de idade, ele fazia pouco tempo que tinha se formado, e não era. Então ele orientava, ele só foi obter o doutorado dele em 1952, quando ele estava de volta para Paris. E ele, aqui, quando começou o curso, o professor Pierre de Fontaine veio, ficou só um ano. Depois veio, em seguida, o professor Monbeig, em 36, e ficou 10 anos. Porque aí começou a Segunda Guerra Mundial, ele não quis voltar para lá. Ficou aqui até 1946, quando já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. E ele, então, como é que ele orientava? Ele orientava na condição de notório saber, que é uma coisa que existe até hoje. Até hoje tem muitos orientadores lá, né, que participam de tese lá na nossa faculdade, eles não têm título de doutor, mas eles têm o título de notório saber. São pessoas que têm muitos trabalhos publicados naquele setor, então a faculdade outorga a esse professor o título, a condição de notório saber em geografia. E ele pode, então, orientar, pode participar de banca de doutorado e até orientar doutorado. Então, o professor Monbeig, ele foi atribuído a ele a condição de notório saber. E ele orientou essa tese da professora Maria Conceição Vicente de Carvalho e mais 3 antes de voltar para a França. Uma segunda tese foi a tese do professor Ari França, o clima de São Paulo, que foi defendido em 1945 e publicado em 1946, quer dizer, um ano depois da Maria Conceição Vicente de Carvalho. O professor João Dias da Silveira, que fez a tese Os Contrafortes Ocidentais da Mantiqueira, defendido eu tenho o trabalho aí, defendido em 1946, o ano seguinte. E depois, a terceira tese foi Sítios e Sitiantes do Estado de São Paulo, da professora Nice Lecoq Miller, 1946 também. Aí esses 3 professores passaram a ser eles orientadores, que já tinham o título de doutorado, né? Além do próprio Monbeig, mas esses aí. Aí apareceu a professora Elina de Oliveira Santos, que vocês acho que nem conheceram. Ela foi orientante do professor João Dias da Silveira. Aí começou a esboçar uma separação já entre a geografia física e a geografia humana, mas apenas esboçado, né? Então a professora Elina fez um trabalho orientado pelo professor João Dias da Silveira, chamado a industrialização de Sorocaba. Foi publicado muito tempo depois, né? 1999. O tema não parece que seja um trabalho de geografia física, mas era basicamente um trabalho de geografia física. E também tinha essa parte da industrialização. Não havia uma fronteira muito rígida entre uma coisa e outra, né?
E aí a professora de Oliveira Santos, esse trabalho é muito bom, muito importante, que pela primeira vez ela usou a expressão quadro ecológico, que depois seria consagrada essa expressão em qualquer trabalho sobre o meio ambiente. E, e ela defendeu a tese em 1951, então muito tempo atrás, né? Foi o primeiro trabalho na geografia que usou a aerofotogeografia, que depois que é uma modalidade de sensoriamento remoto, né? E o sensoriamento remoto seria uma coisa adotada nas pesquisas de geografia. Bom, e depois dela, dela foi em 51, aí veio o professor Aziz Absaber, que defendeu a tese em 1956. E eu, nesse tempo, eu era aluno do curso de graduação e fui assistir a defesa de tese do professor Aziz Absaber, porque naquele tempo era uma tese que tinha o ano todo, né? Ou duas, não é como hoje, né? Que tem muitas defesas de tese, né? Então, a gente ia lá para assistir a defesa de tese. Foi lá na antiga Rua Maria Antônia, que você sabe da história da Rua Maria Antônia, que foi a faculdade que funcionou durante vários anos lá, né? E ficou uma espécie de núcleo histórico da faculdade de filosofia. Até quando nós tínhamos um colega que era professor, que é argentino, era professor de letras modernas, espanhol, só para aqui um parênteses, não tem nada a ver com isso aqui, mas é só um parênteses. E ele era professor da faculdade, mas só que ele estava há anos na faculdade, um dia na congregação ele falou assim: quem é essa tal de Maria Antônia que está... Se fala dela, ele falou: não, é o nome do local onde funcionava a faculdade de filosofia. Então, assim como o estudante de Direito tem como referência ao lado de São Francisco, nós tínhamos como referência a Maria Antônia. Bom, mas isso aqui não tem nada a ver com ele. É só um parênteses, né? E aí, eu fui assistir a tese do professor Aziz Absaber lá na Maria Antônia. Naquele tempo se usava beca, os membros da banca também usavam um traje específico, um chapéu de doutor, né? Isso depois foi... A Faculdade de Filosofia foi a primeira que abandonou isso, né? Hoje parece que ele continua sendo utilizado na Faculdade de Direito, que é muito tradicional. Agora, aí então esses professores passaram a ser orientadores a partir desse momento, e aí então começou a ganhar consistência a disciplina da pós-graduação, com esses primeiros orientadores, né? Apareceu o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, ficou um orientador muito importante, e ele era orientador de geografia. Não havia separação ainda, mas ele orientava as teses ligadas à climatologia, né? Então, eu, por exemplo, quando comecei o meu doutorado, foi no ano de 1967, nesse tempo eu comecei com o professor Aziz Absaber, como meu orientador. Porque, embora eu quisesse fazer um trabalho de climatologia, foi o que eu fiz, mas o professor Absaber era o único que tinha o título de doutor. Mas depois de um ou dois anos, veio para o nosso programa de pós-graduação o professor Carlos Augusto, veio convidado. Aí eu passei a ser orientador dele, orientando dele, né? Porque ele sempre se dedicou prioritariamente à climatologia. Ele ganhou um grande renome nisso aí, né? E aí então foi ganhando consistência. A pós-graduação foi aumentando o número de orientadores, né? Apareceram o professor Augusto Titarelli, que orientou muitos trabalhos, o professor Adilson Afonso de Abreu, e eu próprio, que me tornei orientador também, depois de ter definido a minha tese, e nós então passamos a formar novos doutores. E aquilo foi ganhando espaço. Aí chegou 1971. Nesse ano, muito importante, porque foi o ano que houve a mudança. A pós-graduação passou a ter um outro formato, se criou o mestrado, foi nesse momento, e o sistema de créditos também se criou nesse momento, 70 e 71. Agora, tem que fazer também um outro parênteses aqui para dizer que em 1968, vários anos antes, tinha sido defendido em caráter excepcional uma tese de mestrado, ou dissertação de mestrado. Ninguém sabe quase disso, né? Chamava-se Oumária Guimarães, a autora desse trabalho, que ficou... Eu até hoje não entendi bem como é que se criou essa exceção. Porque ela estava com um plano de ir para a França
para ficar anos lá fazendo um aperfeiçoamento. Então, eu não sei o que arrumaram a situação, ela não tinha condições de terminar como doutorado. Então, era para defender como mestrado. Foi uma coisa inteiramente desconhecida, foi a única também, em 1968. E depois, só depois de 71, 71, que começaram a sair os mestrados. E essa foi a diferença principal, e a criação do sistema de créditos. Agora, o mestrado, nem a partir desse momento, e até hoje, ele não é obrigatório. Quer dizer, na nossa pós-graduação atual, o aluno pode fazer doutorado direto, sem ter feito mestrado. Mas a grande maioria, esmagadora, 99%, faz as duas etapas. Praticamente ninguém nem sabe que pode ser feito direto o doutorado, porque quase ninguém opta por isso, né? No meu caso, a minha história acadêmica, eu fiz o doutorado porque tinha começado lá no ano 67, e quando chegou no ano 70, 71, eu já estava no final do meu trabalho de doutorado, então eu continuei e terminei somente direto o doutorado, né? Mas a grande maioria passou a fazer também o mestrado, porque dá mais amadurecimento, dá mais consistência e também, no futuro, quando você for disputar num concurso com um outro, se você tiver o título de mestre e de doutor, você ganha dele e só tem o doutorado dele. Então, por isso que praticamente todo mundo faz o mestrado e depois o doutorado, né? Eu só defendi meu doutorado em 1973, imagine, em 71 já tinha sido revogado o antigo sistema e entrou em vigor o novo. Mas acontece que eles deram 1 ano de prazo para quem estava no antigo sistema terminar o trabalho, ainda sem precisar se adaptar ao novo sistema. Então podia ser defendido ser entregue o trabalho no ano 72. E foi o que eu fiz, como o meu trabalho estava na fase final. Eu entreguei, mas aí que só marcaram a defesa em 1973, porque os membros da banca não tinham data, então acabou sendo defendido em 73, né? Mas foi assim que a coisa... E a partir daí ficou esse sistema que nós temos hoje. Sistema de mestrado e doutorado. E se dividiu, então, em dois programas. O programa de Geografia Física e o programa de Geografia Humana. Agora, isso é uma coisa um pouco artificial, porque a geografia, na verdade, é uma só. Ela não comporta a subdivisão, não comporta, entre a Geografia Física e a Geografia Humana. Então, mas como é que se dividiu em 2 programas? Para fins apenas de organizar o ensino e organizar a pesquisa. Então se fez isso, né? Mas isso, do ponto de vista acadêmico, não se admite que exista essa divisão. Já no século XIX, isso já era contestado. Há trabalho do professor do Humboldt, imagina, no século XIX, que ele já defendia a unidade da geografia, sem nenhuma divisão em física e humanas, mas na pós-graduação isso foi estabelecido. E tem uma razão de ser, né? É para organizar o ensino e a pesquisa, né? Agora, e por que se diz que a geografia é uma só? Porque, como é que se pode conceituar a geografia? Tem no mínimo 3 formas de se conceituar a geografia, né? Pode ser a geografia, alguns usam o seguinte conceito: é o estudo da Terra enquanto morada do homem. Então, ou então é a análise integrada do espaço terrestre e a transformação nele operada pela ação humana ao longo do tempo histórico. Mas, então, a terceira maneira de conceituar a geografia, já tivemos essas duas: o estudo da Terra enquanto morada do homem, é o estudo integrado do espaço terrestre, estudo do espaço, coisa importante, e a transformação operada no espaço pela atividade humana ao longo do tempo histórico, né? E uma terceira forma de conceituar a geografia, e mais completa, é a seguinte: a geografia é o estudo das relações entre o ser humano, entre a sociedade e a natureza,
e os arranjos espaciais que resultam desse processo interativo. É isso que se... Quer dizer, repetindo, a geografia é o estudo das relações entre a sociedade e a natureza, essa relação, e o espaço natural, né? E dos arranjos espaciais, produz arranjos espaciais. Tem outras formas de conceituar a geografia, mas eu separei essas três aí, né? Agora, a geografia física sempre se preocupa prioritariamente com o estudo da natureza, mas apenas prioritariamente, né? Não perdendo de vista que o ser humano faz parte da natureza, né? E é um agente transformador do quadro natural, o ser humano. Mas dá prioridade ao estudo da natureza. Agora, hoje isso vai desaparecendo, porque nós estamos evoluindo para estudos integrados, cada vez mais para estudos integrados, baseados no estruturalismo, né? E na teoria geral dos sistemas. Ou seja, para uma concepção geossistêmica. E aí, então, as coisas integram, né? Agora, uma curiosidade da nossa pós-graduação é que a pós-graduação no programa de Geografia Física, né, que passaram então a ser 2 programas distintos, a grande maioria dos trabalhos são de geomorfologia e de climatologia, existindo bem poucos trabalhos de biogeografia, porque também não havia orientadores que tivessem feito tese de biogeografia. Então, eu nem sabia mencionar de memória, mas são poucos os trabalhos que fizeram doutorado, que fizeram a pós-graduação de Geografia Física com trabalhos de biogeografia, né? E, geralmente é sempre geografia, é sempre climatologia e geomorfologia. Se vocês forem olhar, por exemplo, no Boletim Paulista de Geografia, na coleção do Boletim Paulista, os trabalhos que são publicados lá, todos os trabalhos de geografia física, os programas de geografia física, todos não, mas grande parte deles são de geografia, são de geomorfologia. São bem mais numerosos do que de climatologia. E muito mais numerosos do que os de biogeografia. Mas isso foi por razões de ordem histórica, né? Circunstancial. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que um suporte importante da pós-graduação de Geografia Física, também na humana, mas principalmente da Geografia Física, foi o antigo Instituto de Geografia. Vocês acho que nem conheceram. O Instituto de Geografia foi criado em 1963, e ele existiu até 68, pouco tempo. Teve uma vida breve. Era um instituto que era autônomo, ele não fazia parte do departamento. Ele era vinculado diretamente à reitoria. Era um instituto de geografia. Ele se instalou no próprio prédio nosso lá, no andar intermediário. E ele não tinha docentes. Os docentes estavam só no departamento. Lá só tinha pesquisadores. Por exemplo, a professora Ana Maria Marangoni era uma dessas pesquisadoras. Depois ela foi incorporada ao departamento como docente. Mas no início ela era pesquisadora, a professora Claudete Mariguela Junqueira, eram pesquisadoras do Instituto de Geografia. E o Instituto de Geografia tinha laboratórios. Laboratório de aerofotogrametria, laboratório de geografia, de geomorfologia, de climatologia e biogeografia. E então esses laboratórios ofereceram suporte importante para os alunos de pós-graduação na área de geografia física, né, que estagiavam nesses laboratórios. E faziam trabalhos e pesquisas sobre orientação desses geógrafos que faziam parte desses laboratórios. Então, o Instituto de Geografia depois ele não teve continuidade. Ele foi extinto em 1968, porque se achou que era um pouco supérfluo, que o papel que ele estava desempenhando poderia ser perfeitamente exercido pelo departamento. E foi o que se fez. Ele foi incorporado ao departamento, os pesquisadores de lá foram incorporados como docentes do departamento, e os laboratórios se transferiram, então, para o departamento. E desapareceu o Instituto de Geografia. Ele, nessa época, ele era vinculado diretamente à reitoria.
A reitoria que indicava quem ia ser o diretor do Instituto de Geografia e assim por diante, né? O professor Haroldo Azevedo foi o primeiro, acho que o professor Azevedo Sábia foi o segundo, mas depois ele foi extinto, não teve muita continuidade. Eu acho que não tinha muita razão de ser mesmo, porque o Departamento de Geografia ocupava esse lugar perfeitamente e cumpria todas essas funções, né? Então, o número de orientandos começou a crescer muito na geografia física, né? Porque mas aí teve a participação, eu já estou mais ou menos no final aqui, teve uma participação importante, aliás, toda a pós-graduação física também é humana, de alunos vindos de outros estados brasileiros, e aliás, vieram de todos os estados brasileiros, vieram para fazer pós-graduação na USP, em Geografia Física e Geografia Humana. E isso foi muito importante, porque algumas dezenas de alunos vieram, tinham bolsas de estudo, ficavam um ano, dois aí, fazendo as suas teses e as suas disciplinas na pós-graduação, e depois voltavam para as universidades de origem. E aí era bom, porque eles voltavam com a formação que tinham tido na USP. Então eles voltavam e passavam a ser orientadores de pós-graduação lá nas suas escolas de origem e adotavam lá o mesmo sistema e metodologia da USP. Então a USP teve um papel muito importante na formação da geografia brasileira, por causa disso. Todos esses formados na pós-graduação e que voltavam para as suas universidades de origem, né? Então, é um caso único. Na pós-graduação em todo o país, nenhum deles tem a dimensão que alcançou a nossa pós-graduação da USP, né?